O milionário barbeiro fica chocado ao ver a mendiga negra na barbearia de seu filho. Era um dia comum na cidade. O sol brilhava intensamente e as ruas estavam lotadas. Carlos, o barbeiro mais famoso da região, descia a colina que levava à sua luxuosa barbearia. Ele adorava essa vida de milionário, mas na pequena cidade, as aparências eram fundamentais. Os carros paravam, as pessoas olhavam e sussurravam: "Olha lá o Carlos, aquele barbeiro que virou rico." Um sorrisinho de orgulho escapava de seus lábios, mas ele não sabia que aquele dia traria um choque que ele nunca poderia imaginar. Ao abrir a porta da barbearia, um frio na espinha o percorreu. Havia uma mulher sentada na cadeira de espera, coberta por uma roupa esfarrapada e com os cabelos desgrenhados. Ela era negra, com um olhar profundo que parecia esconder 1000 histórias. Assim que Carlos a viu, seu coração disparou. Era uma lembrança indesejada que o assombrava desde a juventude. O que ela está fazendo aqui? Partiu de seus lábios sem querer. Os olhares dos clientes eram afiados. Murmúrios ecoavam pela impossibilidade da cena. Uma mendiga na barbearia do Carlos? Que absurdo! O desconforto social estava palpável. Ele se lembrou de seu filho, aquele rapaz que sempre ficava cercado por más companhias. Carlos achou que não poderia piorar. Mas o que ele não sabia era que aquela mulher, que à primeira vista parecia uma estranha, tinha um segredo que poderia abalar os alicerces de sua vida confortável. A mulher levantou o olhar e, por um instante, suas vidas se entrelaçaram. Carlos se viu envolto em um turbilhão de emoções, vergonha, raiva, mas também uma curiosidade insaciável. Ele se lembrou de Rita, a mulher que havia amado antes de se tornar um barbeiro de sucesso. A mesma mulher que o abandonou quando a fortuna chegou, deixando apenas um rastro de dor. As memórias vinham como um filme em alta velocidade, trazendo à tona seus fantasmas mais obscuros. "Acho que precisamos da polícia", gritou um dos clientes, quebrando o silêncio com um tom de indignação. Os murmúrios aumentaram. A tensão aumentava. E na esquina, seu filho, Pablo, assistia tudo com um olhar fixo na mendiga. Carlos não percebeu, mas o jovem estava prestes a fazer uma escolha que mudaria tudo. O choque se transformou em pavor ao perceber que ele poderia estar mais próximo daquela mulher do que pensava. Ali, naquele momento caótico, Carlos se viu em uma encruzilhada. Lutar por sua família, manter as aparências ou confrontar seus próprios medos e preconceitos. Ele se questionou. Conhecia seu próprio filho e aquela mendiga. Como suas histórias estavam conectadas. Uma dúvida pairava no ar, como um mistério que ainda precisava ser desvendado. O que mais poderia surgir das sombras do passado? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Carlos estava perdido em seus pensamentos. A tensão na barbearia era palpável. Os olhares ácidos dos clientes cortavam o ar, mas ele não conseguia desviar os olhos da mulher na cadeira. Algo naquela figura desolada o atraía, como se sua alma clamasse por ajuda. Mas então, uma voz cortou seu devaneio.
Mãe! O grito de Pablo fez o coração de Carlos parar. Ele não podia acreditar no que ouvia. O filho, com um olhar chocado, caminhava em direção à mulher. Os murmúrios na barbearia aumentavam, todos agora voltados para eles. Carlos sentiu um nó na garganta. Sua mente tinha que processar essa realidade. A mendiga era a mãe de seu filho. A mulher levantou o olhar para Pablo. Momentos se estenderam em uma eternidade. As expressões mudaram. A poeira do passado se levantou e Carlos teve certeza de que eles se conheciam. O jeito como Pablo a observava, com um misto de amor e dor, era inegável. Os clientes já não apenas murmuravam. Agora, o alvoroço era intenso. Alguns começaram a se levantar, inquietos. Mãe, onde você esteve? A voz de Pablo estava cheia de esperança, mas também de angústia. A mulher parecia hesitar, um turbilhão de emoções naqueles olhos profundos. Eu não pude ficar perto de você. Sua voz era um sussurro. Não era apenas uma mendiga. Ela era seu passado, o segredo guardado a 7 chaves. Carlos, isso não é o que você pensa. Eu não sabia. A mulher gaguejou, e Carlos sentiu seu mundo desmoronar. As memórias de Rita, a primeira mulher que amou. Ela estava de volta em sua vida, não como amante, mas como uma figura do seu passado que ele tentara enterrar. O desespero se apoderou dele. O que mais ele não sabia? Vamos sair daqui, mãe, Pablo implorou. Mas Carlos se opôs, o orgulho injetado em suas veias. E você acha que pode simplesmente entrar aqui e desestabilizar tudo? Gritou, sua voz preenchendo o espaço carregado. O silêncio ensurdecedor fez os clientes se afastarem, cada um absorvendo o drama. Pablo encarou Carlos com uma intensidade que ele nunca tinha visto. Você não entende. Ela é minha mãe, a única que eu sempre quis. As palavras cortaram o esboço de confiança que Carlos tinha naquilo tudo. Ele sentiu como se o chão estivesse se desfazendo sob seus pés. O filho, a mulher que era um fantasma e as suas relações. Tudo se entrelaçava de uma forma que ele mal conseguia compreender. Acho que precisamos da polícia, gritou um cliente em choque. Carlos sentiu sua visão escurecer. Um vendaval de emoções. Medo, desamparo, revolta. O que ele estava prestes a perder? Sua vida fabricada, seu status e, acima de tudo, o respeito que tantos lhe atribuíram. Ele não conseguia permitir que tudo isso desmoronasse. Pablo, determinado, não desistiu. Vou ajudá-la, pai. A senhora precisa de ajuda, não de desprezo. Carlos olhava para eles, uma cena surreal, onde a mendiga e o filho eram quase estranhos, mas carregados de uma história que ele nunca tinha desejado ouvir. A raiva crescia, misturada com uma força estranha e incontrolável. Ele tinha que tomar uma decisão, mas qual? Quando Pablo puxou a mulher para sair, algo dentro de Carlos se quebrou. Distraído, ele não percebeu um cliente se aproximando com o celular em mãos, apontando para a cena que em um instante ficaria eternamente gravada. E a verdade que emergia daquela noite fatídica mudaria tudo. O passado, que ele pensara ter deixado para trás, estava de volta, e mais mortal do que nunca. E assim, entre olhares cheios de revelações e um futuro incerto pairando no ar, Carlos soube que nada seria como antes. No momento em que a porta se fechou atrás de Pablo e da mulher, uma parte dele foi levada, deixando uma cicatriz que nunca cicatrizaria. Carlos estava perdido em seus pensamentos. A tensão na barbearia era palpável. O olhar fixo na mulher e seu filho carregava um peso que ele nunca imaginou suportar. Um cliente, ainda com o celular em mãos, começou a registrar a cena. Carlos sentiu um tremor nas mãos, uma mistura de raiva e desespero. Então, um homem alto,
com uma expressão séria, entrou, fazendo ecoar seus passos pesados no chão de madeira. Ele não era apenas um desconhecido. Sua presença inusitada trouxe um novo frio ao ar. Carlos, sua voz retumbou, cortando a tensão. Precisamos conversar, é sobre ela. Carlos se virou, atraído pela urgência na voz do homem. Quem é você? O que quer com ela? Perguntou, gesticulando em direção à mulher. O olhar do homem se fixou em Pablo, que ainda estava segurando a mão da mãe. Ela não é quem você pensa que é, gritou o homem, e um silêncio tenso se instalou na barbearia. Os rostos se viraram para o novo visitante. Como assim? Pablo replicou, sua voz perdida entre a incredulidade e a necessidade de defender sua mãe. O homem inchou o peito e, respirando fundo, falou. Ela é uma fugitiva, uma criminosa. Vocês não sabem a verdade. O choque foi como um soco no estômago. Carlos palpitava, incapaz de processar aquelas palavras. Isso é mentira. Você está inventando, gritou, mas seu coração já começava a se apertar com a ideia. A mulher, agora pálida, soltou a mão do filho, revelando um olhar que misturava dor e saudade. Você tem que acreditar em mim, Pablo, ela sussurrou. Mas a sombra do homem parecia ter se disseminado por toda a barbearia. Tem uma razão para eu ter me afastado de vocês, disse a mulher, sua voz tremendo, como se estivesse desmoronando diante de uma avalanche de segredos. Carlos, em um estado de confusão, virou-se para a mulher. O que você fez? Suas palavras saíram como um sussurro, mais para si mesmo do que para ela. O homem avançou um passo, seus olhos ardendo de intensidade. Ela ficou envolvida em um crime há anos. O que você tem é uma ilusão. Os murmúrios começaram a crescer novamente, agora quase ensurdecendo. Carlos sentiu o mundo girar. Não, isso não pode ser verdade. Ele balbuciou, olhares intensos de clientes atravessando-o como lanças. A maioria queria distância da situação. No entanto, Pablo ficou firme, querendo ouvir a verdade de qualquer jeito. Mãe, o que você fez? Ele insistiu com a voz aflita. A mulher olhou para ele, lágrimas escorrendo pelo rosto desgastado. Eu não queria, mas eu tinha um motivo. E agora suas vidas estão em perigo. Eu fugi por você e pelo seu pai. Perigo? Carlos repetiu, sentindo o caos interno crescendo. O homem continuou. Ela deve prestar contas ao que aconteceu. Alguém a está procurando e não vai parar até encontrá-la. No fundo, Carlos começou a sentir o que lhe parecia uma sombra familiar. Uma lembrança sufocante. Apenas um detalhe que nunca havia considerado. Rita não era só sua primeira mulher. Ela também se tornara um símbolo de suas inseguranças, uma sombra que o seguira ao longo de sua vida. Agora, estava revelado que ele não tinha escapado de seus demônios. Mãe! Pablo gritou novamente, sua voz fragorosa, uma combinação de amor e raiva. A barbearia se tornara um palco de drama e caos. Então, enquanto todos respiravam em suspense, um barulho ensurdecedor irrompeu pela porta. Sirenes. A polícia estava chegando. Carlos sentiu seu coração disparar. O que ele iria fazer agora? Manter a aparência ou proteger a verdade que sua vida havia escondido até então? Ele ficou paralisado, preso entre o passado e o presente, enquanto a verdade e as consequências se aproximavam rapidamente. A única certeza era que tudo que ele conhecia estava prestes a desmoronar. A porta rangia e a imagem da mãe se transformava em lembranças distorcidas. Os olhares dos clientes agora estavam fixos, não apenas na mulher, mas em um futuro que poderia se tornar uma armadilha. A pergunta ecoava em sua mente. Quem ele realmente conhecia
e em quem poderia confiar. O passado voltava com uma força mortal, e as respostas pareciam mais inalcançáveis do que nunca. Carlos estava paralisado, o coração batendo descontroladamente dentro do peito enquanto as sirenes se aproximavam. A tensão na barbearia era palpável, e os olhares dos clientes se alternavam entre a mulher e o homem que agora os ameaçava com sua revelação. As palavras fugitiva e criminosa ecoavam em sua mente como uma maldição. Sem conseguir processar tudo, Carlos sentiu o pânico subir. O que faria se tudo desmoronasse na sua frente? A mulher, sua ex-amante, e agora revelada como mãe de seu filho, parecia mais um fantasma do que uma pessoa real. Ela se encolheu sob as palavras do homem, e o contraste disso a tornava ainda mais vulnerável. Pablo, por outro lado, não estava disposto a desistir. "Mãe, por favor, me diga a verdade." A voz do filho explodiu de dor e incredulidade. Ele queria saber o que estava escondido. Queria entender. "Eu não sou quem você pensa que eu sou." A mulher sussurrou, lágrimas escorrendo por seu rosto. O peso das palavras dela caía sobre todos, e os murmúrios na barbearia se tornaram uma corrente de histeria. Quando os clientes começaram a se mover, uma sensação de que uma tempestade se formava era inegável. Então, como uma onda, tudo ficou em silêncio. A porta se abriu revelando a figura da polícia, que entrou com autoridade. "Polícia! Todo mundo! Mãos para cima!" Um dos oficiais tinha uma expressão firme, enquanto o outro avaliava a situação com preocupação. O homem que acusara a mulher levantou as mãos, mas Carlos sentiu que algo não estava certo. Havia uma tensão inexplicável no ar, algo além da abordagem da polícia. A sirene começou a se calar, mas o caos interior de Carlos só aumentava. Ele olhou uma última vez para a mulher. A expressão dela estava se transformando. Aqueles olhos, que uma vez foram claros e cheios de vida, agora estavam opacos de medo e uma verdade que Carlos não estava preparado para ouvir. "Eu não fiz nada," ela gritou para os policiais, sua voz quebrada. "Eu só queria proteger meu filho." Nesse momento, a polícia se aproximou e a mergulhou em questionamentos. A narrativa estava se desenrolando e Carlos já sentia o chão escorregar sob seus pés. Mas foi então que algo mudou drasticamente. "Estamos aqui porque temos informações sobre você," um dos policiais disse, claramente apontando para a mulher. "Uma testemunha identificou em um caso de assalto. E não só isso. Você é a chave para resolver um caso maior." Ela se calou, os olhos arregalados, como se acabasse de entender a gravidade da situação. Eu não faço ideia do que você está falando." Sua negação estava carregada de desespero. As paredes da barbearia começaram a parecer mais estreitas, e todo o orgulho e status de Carlos desmanchavam-se como papel molhado na chuva. Os clientes, agora retidos pela cena que se desenrolava diante deles, observavam cada movimento com olhos arregalados. Enquanto isso, Pablo estava em um conflito que ninguém poderia medir. "Mãe, não! Ele se virou para o pai, o pânico estampado no rosto. Você não pode acreditar nisso. Ela é inocente." O homem que havia originalmente acusado a mulher sorriu, mas seu sorriso era frio. "Inocente? Você realmente pensa que ela é só uma vítima aqui?" Sua presença se tornara ameaçadora. Então, enquanto Carlos tentava manter a calma, a mulher começou a falar novamente. Mas agora um tremor percorreu sua voz, como um fio prestes a se romper. "Carlos, você não sabe a verdade. Eu não sou a única envolvida." O que ela estava prestes a revelar poderia mudar tudo. Haviam outras pessoas, outras forças em jogo, que estavam muito além de sua compreensão. Carlos ficou paralisado.
Qual era a verdade que ela guardou por tanto tempo? E por que tudo isso estava acontecendo agora? Antes que pudesse reagir, um barulho ensurdecedor invadiu o espaço. Um tiro. O tiro ecoou pelo ar, fazendo todos na barbearia se agacharem em choque. A mulher caiu. Não por causa do tiro, mas porque a verdade que ela estava prestes a revelar parecia estar prestes a explodir em uma fratura irreparável entre eles. Não! O grito de Pablo ecoou e a barbearia se tornara um cenário de caos absoluto. O passado estava se desmoronando sem piedade, e a única certeza que Carlos tinha era que tudo o que ele pensava saber estava se desfazendo como fumaça, deixando apenas uma pergunta pairando no ar. Qual era a verdade que ela estava prestes a revelar antes que a tragédia acontecesse? E com isso, a tensão se transformou em um mistério maior do que ele poderia imaginar. A mulher havia acabado de desabar no chão, e o tempo parecia ter congelado na barbearia. O eco do tiro ainda reverberava. Mas não era esse o único som perturbador. Carlos olhou para o rosto da mulher, que agora estava pálido, uma mistura de dor e medo. "Mãe!" Pablo gritou, a voz dele rasgando o silêncio com um desespero indescritível. Os policiais, confusos, se entreolharam enquanto a mulher se contorcia no chão. Carlos sentia as pernas bambas, o mundo todo girando em torno dele. O que estava acontecendo? Enquanto os clientes começavam a sussurrar e se agachar, a mulher soltou um grito de agonia. Carlos não co. "Levante-se! Você não pode!" Ele começou, mas as palavras morreram em sua garganta. E quando o silêncio começou a reinar novamente, um som abafado veio de um canto escuro da barbearia. Alguém havia deixado a porta dos fundos entreaberta. A atenção de todos se virou para aquela abertura. Sem aviso, um homem surgiu. Ele era jovem, cabelos desgrenhados, olhos intensos. Ninguém o reconhecia. Ele trazia uma mochila nas costas e uma expressão de pura urgência. Quando suas íris se encontraram com as de Carlos, tudo pareceu se mover em câmera lenta. "Carlos! Você não sabe como é importante que você me ouça." O jovem gritou, a voz tensa. "Quem é você?" Carlos exigiu, a voz tremendo. "Não importa isso agora. Escute, você precisa sair daqui. A verdade vai ser revelada, e não é o que você pensa." Antes que ele pudesse continuar, a mulher no chão levantou a mão, uma expressão desesperada. "O que você está fazendo aqui, Marcos?" Sua voz estava cheia de desespero, um pedido silencioso. O nome Marcos cortou o ar como uma faca. Carlos franziu a testa. Quem é Marcos? O que você sabe sobre isso? Sua mente estava acelerada. Ele não conseguia entender como tudo parecia estar interligado de uma forma tão profunda. "Eu não tenho tempo para explicar," Marcos respondeu, caminhando em direção a Pablo, que estava paralisado de horror. "Ela não fez nada. Na verdade, a culpa é minha. Eu sou o verdadeiro culpado." O público em volta estava em completo choque. Os murmúrios aumentavam, cada vez mais intensos. Pablo olhou para sua mãe, depois para Marcos. "Como assim culpado? Do que você está falando? Lembra do assalto? Eu sou o responsável por tudo isso. Ela fugiu para te proteger, Pablo." A revelação foi como uma explosão, fazendo todos na barbearia se contorcerem em dúvida. "Você?" Carlos não conseguiu conter. "Você é um criminoso? Como você se atreve a..." "Não," Marcos cortou. "Eu era seu amigo, Carlos. Eu cometi erros. A vida tomou um rumo que eu não esperava. Fui eu quem a arrastou para isso tudo. E eu não queria que ela fosse presa por algo que eu fiz." O pânico aumentou e a polícia se moveu mais rapidamente. Carlos, sua mente em frangalhos, olhou para a mulher, para seu filho e para esse novo personagem.
sentindo como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. Ela havia saído pelo medo de perder o filho, e agora os verdadeiros laços estavam sendo desfeitos diante de seus olhos. Carlos não soube como reagir. De repente, todos os sentimentos que sentia por ela, por Rita, e a realidade de seu filho eram uma colcha de retalhos desfeita. E então, tudo se transformou em um turbilhão. As sirenes voltaram a soar, a polícia se aproximando mais e mais. Carlos olhou para a mulher, esperando respostas, esperando entender a verdade que tinha se escondido em meio às sombras por tanto tempo. Mas quando Marcos começou a explicar, mais uma vez, o som de um tiro disparou pela barbearia. Desta vez, não era um simples eco, e todos ficaram paralisados em choque. "Marcos, não!" Pablo gritou. Mas era tarde demais. A verdade poderia ser devastadora, mas tinha certeza que ninguém estava preparado para o que vinha a seguir. No último instante, Carlos percebeu que o que mais temia não era o que aconteceria com eles, mas o que essa nova revelação faria aos laços que tentavam manter. Ele olhou novamente para a mulher no chão, e naquele momento, tudo piorou. A pergunta pairava no ar. Quem realmente era aquela mulher? O passado nunca esteve tão próximo, e a verdade estava prestes a ser revelada. Mas os laços que uniam nessa família estavam se rompendo. E Carlos não sabia se poderia suportar o que estava prestes a acontecer. A mulher havia acabado. O eco do tiro ainda reverberava, mas não era esse o único som perturbador. Carlos olhou para o rosto dela, pálido, uma mistura de dor e choque. "Mãe!" Pablo gritou, sua voz cortando o ar carregado de tensão. Era um grito que subia do fundo da alma, expressando um desespero que todos ali podiam sentir. A polícia, confusa, ainda não sabia como reagir. Carlos estava em estado de choque, incapaz de mover-se, como um espectador a ver sua vida se desmoronando em câmera lenta. Então, outro som cortou a atmosfera tensa. A porta dos fundos se abriu de repente. Um homem jovem, com um olhar intenso e desesperado, entrou. Ele parecia um fantasma, e as pessoas ao redor se viraram para ele, surpresas. "Carlos, nós precisamos conversar." A voz do homem ecoou como um alarme. Carlos estreitou os olhos. Não havia tempo para surpresas. "Quem é você?" Carlos foi direto, tentando controlar a confusão. "Meu nome é Marcos. Precisamos te contar a verdade." O tom de urgência na voz do jovem deixava claro que algo importante estava prestes a ser revelado. Antes que Carlos pudesse retrucar, a mulher no chão levantou a mão, um pedido silencioso de que todos calassem-se. "Marcos, não agora." Ela estava visivelmente em sofrimento, tentando se recompor. "Não. É agora ou nunca. Você não pode mais esconder." Marcos se virou para a mulher, encarando-a com uma intensidade quase sufocante. "A verdade precisa vir à tona. Você não pode levar isso para sua cova." Por um momento, todos estavam sem palavras, absortos na tensão. A polícia olhava com desconfiança, prontos para agir. Carlos estava paralisado, os olhos fixos na mulher, tentando ler suas expressões. O que ela estava escondendo? "Carlos, eu não sou quem você pensa que eu sou." As palavras dela cortaram o silêncio como vidro quebrado. Eu não sou a mãe do Pablo." O mundo de Carlos desabou nesse instante. O que havia acabado de ouvir parecia insuportável. Ele se sentiu girar, um frio percorrendo sua espinha. Como assim? O pânico crescia dentro dele. "O que você está dizendo?" Pablo, em choque, olhou para a mulher. "Mãe, o que você quer dizer?
Como pode? Você está sendo ridícula. Sua voz estava entre a incredulidade e a dor. Eu não sou a mãe biológica dele. A mulher lutava com as palavras, cada uma parecendo pesada como uma âncora. Eu adotei o Pablo para protegê-lo. O verdadeiro criminoso é seu pai. A afirmação açoitava a atmosfera. Carlos mal podia respirar. O que ela estava dizendo? Era uma avalanche de descobertas. Ninguém sabia do que se tratava. Marcos, você não pode estar falando sério. Ele estava em pé, balançando a cabeça, lutando para desacreditar. O que você sabe sobre isso? O que mais escondeu? Eu fui o responsável por tudo, Carlos. Eu fui quem a colocou na linha de fogo. E a razão pela qual ela fugiu é porque ela não poderia dizer a verdade sem colocar a vocês em perigo. Carlos balançou a cabeça, ciente de que o tempo estava se esgotando. O que você quer dizer com isso? Por que você não contou antes? E então, no meio do caos, a história começou a fazer sentido. Aquela mulher não era apenas um passado enterrado. Era um elo quebrado que poderia mudar tudo. O peso da verdade estava se acumulando. E ele poderia explodir a qualquer momento. No instante em que a polícia se aproximou novamente, um novo tiro ecoou da rua. O som foi acompanhado por gritos e um tumulto crescente. As portas balançaram e algo muito maior estava prestes a entrar na barbearia. O que foi isso? Carlos virou-se com a esperança de que nada estivesse acontecendo mais uma vez. Mas a resposta estava logo ali, prestes a desmantelar tudo o que ele conhecia. A única certeza era que cada frase estava levando-os mais perto de um colapso absoluto. Segredos e mentiras estavam prestes a ser expostos, e Carlos soube que a vida que ele tinha poderia nunca mais existir. O que mais poderia acontecer naquela maldita barbearia? A mulher havia acabado de desabar no chão, e o tempo parecia ter congelado na barbearia. O eco do tiro ainda reverberava, mas não era esse o único som perturbador. Carlos olhou para o rosto dela pálido, uma mistura de dor e choque. "Mãe!" Pablo gritou, sua voz cortando o ar carregado de tensão. Era um grito que subia do fundo da alma, expressando um desespero que todos ali podiam sentir. A polícia, confusa, ainda não sabia como reagir. Carlos estava em estado de choque, incapaz de mover-se, como um espectador a ver sua vida desmoronando em câmera lenta. Então, outro som cortou a atmosfera tensa. A porta dos fundos se abriu de repente. Um homem jovem, com um olhar intenso e desesperado, entrou. Ele parecia um fantasma, e as pessoas ao redor se viraram para ele surpresas. "Carlos, nós precisamos conversar." A voz do homem ecoou como um alarme. Carlos estreitou os olhos. Não havia tempo para surpresas. "Quem é você?" Carlos foi direto, tentando controlar a confusão. "Meu nome é Marcos. Precisamos te contar a verdade." O tom de urgência na voz do jovem deixava claro que algo importante estava prestes a ser revelado. Antes que Carlos pudesse retrucar, a mulher no chão levantou a mão, um pedido silencioso de que todos calassem-se. Marcos, não agora, visivelmente em sofrimento, tentando se recompor. "Não, é agora ou nunca. Você não pode mais esconder." Marcos se virou para a mulher, encarando-a com uma intensidade quase sufocante. "A verdade precisa vir à tona. Você não pode levar isso para sua cova." Por um momento, todos estavam sem palavras, absortos na tensão. A polícia olhava com desconfiança, prontos para agir. Carlos estava paralisado, os olhos fixos na mulher, tentando ler suas expressões. O que ela estava escondendo? "Carlos, eu não sou quem você pensa que eu sou." As palavras dela cortaram o silêncio como vidro quebrado. Eu não sou a mãe do Pablo." O mundo de Carlos desabou nesse instante.
O que havia acabado de ouvir parecia insuportável. Ele se sentiu girar, um frio percorrendo sua espinha. Como assim? O pânico crescia dentro dele. O que você está dizendo? Pablo, em choque, olhou para a mulher. Mãe, o que você quer dizer? Como pode? Você está sendo ridícula. Sua voz estava entre a incredulidade e a dor. Eu não sou a mãe biológica dele. A mulher lutava com as palavras, cada uma parecendo pesada como uma âncora. Eu adotei o Pablo, para protegê-lo. O verdadeiro criminoso é seu pai. A afirmação açoitava a atmosfera. Carlos mal podia respirar. O que ela estava dizendo? Era uma avalanche de descobertas. Ninguém sabia do que se tratava. Marcos, você não pode estar falando sério. Ele estava em pé, balançando a cabeça, lutando para desacreditar. O que você sabe sobre isso? O que mais escondeu? Eu fui o responsável por tudo, Carlos. Eu fui quem a colocou na linha de fogo. E a razão pela qual ela fugiu é porque ela não poderia dizer a verdade sem colocar a vocês em perigo. Carlos balançou a cabeça, ciente de que o tempo estava se esgotando. O que você quer dizer com isso? Por que você não contou antes? Então, enquanto a tensão aumentava, uma luz ofuscante entrou pela porta aberta. Um carro preto acelerou em direção à barbearia. As frestas das janelas abertas deixaram escapar uma nuvem de fumaça. Todos olharam na direção do barulho, e o terror cresceu quando perceberam que algo estava prestes a acontecer. A polícia! Alguém gritou, mas foi um grito de desespero, não de alerta. As portas do carro se abriram, e duas figuras saíram apressadas. Um deles segurava uma arma, a outra uma mochila que parecia pesada. As últimas palavras da mulher estavam prestes a fazer sentido. Não, não, não! Carlos começou a gritar, mas no instante seguinte, o homem que havia entrado com a pistola começou a disparar. O tempo pareceu parar novamente. O mundo à sua volta virou um borrão de gritos e brutalidade. Carlos viu a mulher caindo, mas não era por causa do tiro. Era como se um fluxo de memórias tivesse atravessado seu corpo. Ele se lembrou do passado, de segredos enterrados que voltavam à tona cada vez que uma porta se abria. Ponto. E aquele homem no chão não era só um criminoso. Ele era a chave para um labirinto que Carlos não conseguia entender. Marcos! Carlos gritou, desesperado. Mas você não pode estar envolvido nisso. Carlos, fui eu quem trouxe isso de volta para a sua vida. O que você não sabia é que eu sou seu irmão. Um choque atravessou a barbearia. O silêncio ficou absoluto enquanto Carlos tentava processar a revelação. O irmão perdido, as sombras de um passado apagado. Tudo voltava com uma força descomunal. O que isso significava? As balas ecoavam, o passado perfeitamente embrenhado entre os corpos e os rostos atordoados. Carlos se viu em um campo de batalha entre família e traição, entre o que sabia e o que estava prestes a descobrir. Ele estava prestes a entrar em uma dança com a verdade, e quando as peças se moviam, não havia como voltar atrás. A única certeza era que toda a vida que ele pensou conhecer estava se dissolvendo diante de seus olhos. O que mais estava escondido no fundo das sombras? E, acima de tudo, quem era realmente a mulher que ele havia amado e perdido? O mundo de Carlos desabou nesse instante. O que havia acabado de ouvir parecia insuportável. Ele se sentiu girar, um frio percorrendo sua espinha. Como assim? O pânico crescia dentro dele. O que você está dizendo? Pablo, em choque, olhou para a mulher. Mãe, o que você quer dizer? Como pode? Você está sendo ridícula. Sua voz estava entre a incredulidade e a dor. Eu não sou a mãe biológica dele.
A mulher lutava com as palavras, cada uma parecendo pesada como uma âncora. Eu adotei o Pablo para protegê-lo. O verdadeiro criminoso é seu pai. Aquele silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Carlos teve a sensação de que havia sido atingido por um trem. O que você está dizendo? Como você pode afirmar isso? Ele olhou nos olhos de Pablo. A confusão era evidente. O filho não sabia o que pensar. Como reagir? A barbearia, que antes era um lugar de vaidade e sorrisos, agora era um campo de batalha emocional. Marcos, você não pode estar falando sério. Carlos estava em pé, balançando a cabeça, lutando para desacreditar. O que você sabe sobre isso? O que mais escondeu? Fui eu quem a colocou em perigo. E a razão pela qual ela fugiu é porque seu pai estava prestes a ser preso. A palavra pai soou como um soco no estômago de Carlos. O seu mundo estava desmoronando e ele mal conseguia respirar. Isso é impossível! Eu sempre fui honesto com você! Sempre fui! Ele exclamou, mas sua voz estava vacilante. Um cliente de pé no fundo da barbearia murmurou: Eu sabia que tinha algo de errado com aquele barbeiro. Enquanto outros começaram a sussurrar entre si, chocados. Então, antes que pudesse responder, um novo som cortou a confusão. A porta da frente se abriu, e uma mulher entrou, apressada. Seus olhos estavam arregalados, a respiração apressada, e ela parecia estar fugindo de algo. Carlos, me deixa falar, ela gritou. E você quem é, Carlos? Ainda abalado, olhou para ela com desprezo. Mas a mulher apontou para a mãe de Pablo. Ponto. A verdade precisa vir à tona. Não a deixe falar. Ela não pode. Carlos franziu a testa, sentindo que estava em um pesadelo. O que você sabe sobre isso? Ela tem um passado que você nunca conheceu. A mulher sem fôlego parecia desesperada. E a razão pela qual ela fez tudo isso está muito ligada ao que aconteceu com você. Sua vida nunca foi o que você pensou que era, Carlos. Pablo estava em choque. O que você está dizendo? Mas as palavras dela vieram rápido, como uma torrente, que não podia ser interrompida. Eu vi sua história se desdobrando há anos. A mulher que você ama não é quem você pensa. Seus pais eram parte de algo grande e perigoso. E a única razão pela qual você não foi levado era porque ela te escondeu. Carlos sentiu seu coração parar por um segundo. O que estava acontecendo? Ele olhou novamente para a mulher no chão, para a mulher que agora era estranha. Por que você nunca me contou? Porque sempre foi perigoso, Carlos. Eu tinha que proteger vocês. A mulher começou a chorar, suas palavras se misturando em desespero. Eu não fiz isso para te enganar. Eu fiz isso para te salvar. Outra sirene repentinamente cortou os murmúrios. Uma presença de autoridade se aproximando novamente. Carlos olhou para a porta, o pânico começando a tomar conta dele. O que mais estava prestes a ser revelado? O corpo de Pablo tremeu, foram na cabeça. Mãe, por que você fez isso? O que mais está escondendo de mim? Pablo, por favor, escute. Ela respirou daquela forma pesada. Tudo isso era para sua proteção. Foi quando um disparo ecoou de fora. Ouvindo aquele som ensurdecedor, a multidão ficou paralisada novamente. Um dos policiais gritou: Parem! Fiquem onde estão! No meio do caos, algo claro se formou na mente de Carlos. As sombras do passado, perseguições, segredos, tudo estava emergindo como um pesadelo sem fim. Quais segredos mais estavam à espreita? Ele olhou para a mulher no chão, respirando pesadamente. Qual era a verdade que ela havia escondido por tanto tempo? E naquele instante, Carlos soube que, independentemente do que acontecesse a seguir,
A vida que ele conhecia estava à beira de um colapso total. O que mais estava prestes a ser revelado? E mais importante, quem realmente estava em perigo agora? A resposta poderia ser devastadora. O mundo de Carlos desabou nesse instante. O que havia acabado de ouvir parecia insuportável. Ele se sentiu girar, um frio percorrendo sua espinha. Como assim? O pânico crescia. O que você está dizendo? Pablo, em choque, olhou para a mulher. Mãe, o que você quer dizer? Como pode? Sua voz estava entre a incredulidade e a dor. Eu não sou a mãe biológica dele. A mulher hesitava com as palavras, cada uma parecendo pesada como uma âncora. Eu adotei o Pablo para protegê-lo. O verdadeiro criminoso é seu pai. Um silêncio cortante prevaleceu, e Carlos mal consegue processar. Olhando nos olhos de Pablo, ele notou a confusão e a angústia. O que estava acontecendo com sua família? Marcos, você não pode estar falando sério. Carlos estava cada vez mais nervoso, balançando a cabeça. O que você sabe sobre isso? O que mais escondeu? Fui eu quem a coloquei em perigo, Carlos. E a razão pela qual ela fugiu é porque seu pai estava prestes a ser preso. As palavras eram um golpe. O semblante de Carlos escureceu. As sirenes da polícia lá fora se intensificaram. Mas era como se o som agonizante de seu coração dominasse tudo. Isso é impossível, ele exclamou. A pressão estava insuportável. Uma cliente ao fundo começou a sussurrar. Ele sempre teve algo a esconder. E o murmúrio crescia gradualmente. Então, sem aviso, a porta se abriu com força. Uma mulher entrou de repente, ofegante e assustada. Seus olhos estavam arregalados como se estivesse fugindo de algo terrível. Carlos, me deixe falar. A determinação na voz dela era inconfundível. E você quem é? Carlos perguntou, ainda sem acreditar no que estava acontecendo. Mas a mulher rapidamente apontou para a mulher no chão. A verdade precisa vir à tona. Você não pode deixar ela falar. A verdade, murmurou a mulher no chão como se estivesse começando a entender a gravidade da situação. Ela tem um passado que você nunca conheceu. A recém-chegada parecia desesperada. A razão pela qual ela fez tudo isso está ligada ao que aconteceu com você, Carlos. Sua vida nunca foi o que você pensou que era. Carlos teve a sensação de que o chão havia sumido sob seus pés. O que você está dizendo? O que mais você está escondendo? Eu vi tudo. A história dela, a sua história. A mulher que você ama não é quem você pensa. Seus pais estavam envolvidos em algo grande, algo muito perigoso. E a única razão pela qual você não foi levado é porque ela te escondeu. Um ditado pairou no ar, enquanto Carlos lutava contra a avalanche de emoções. E então, um som que fez todo mundo congelar. Um tiro foi disparado do lado de fora, causando um tumulto imediato. A multidão se agachou, gritos se misturaram ao pânico. Carlos sentiu seu coração parar. As sirenes do lado de fora aumentaram. A mulher que estava no chão gritou. Isso não pode estar acontecendo. Eu não posso deixar que eles descubram. Ela se arrastou para mais perto de Pablo, seus olhos cheios de desespero. Mas o que ninguém viu foi que a mulher que havia entrado para revelar tudo não estava ali por acaso. Com a rapidez de um relâmpago, ela puxou algo de dentro da jaqueta. Não uma arma, mas um celular. A tela se iluminou e outras vozes começaram a ecoar da conexão. Oi, mãe. A voz digital era familiar. Era a voz de uma menina, tão doce e inocente, chamando pela mulher no chão. Todos na barbearia ficaram paralisados. A mulher passou a mão pelo rosto, lágrimas começando a cair. Laura, ela sussurrou, quase como uma oração. Você tá bem? O tempo parou. O olhar de Carlos se transformou. A revelação que acabara de fazer
parecer tão intensa quanto essa nova realidade. A mulher que ele pensara ter perdido foi carregada por um novo segredo devastador, enquanto a vida de Pablo balançava na corda bamba entre vidas não vividas e a realidade inegável. Quantas mentiras mais estavam entrelaçadas nessa família? O que significava essa nova revelação? A verdade se espalhou como fogo em palha seca, e Carlos já podia sentir o calor se aproximando, consumindo tudo ao seu redor. Então a pergunta ressoou em sua mente: quem realmente era essa mulher? E o que isso significava para o futuro deles? Carlos estava paralisado. A voz da mulher ecoava na sua mente. Você não é a mãe biológica dele. O coração dele pulsava forte, como se quisesse escapar do peito. Pablo, com os olhos arregalados, olhava para a mulher, sua mãe adotiva, em busca de respostas. O caos na barbearia tornava-se ensurdecedor. As sirenes lá fora vibravam com a pressão do momento. Laura, a mulher murmurou. Seu rosto refletia angústia e arrependimento. As lágrimas escorriam, e ela mal podia sustentar a dor. Eu só queria proteger vocês do mundo que eu deixei para trás. A verdade estava saindo como um ralo, gotas de um passado rabugento que insistia em deixar suas marcas. Carlos, atordoado, olhou para a porta. A mulher que havia entrado em sua vida, trazendo labaredas de confusão, parecia um mero fantasma de seus antigos sonhos. Marcos, ele gritou, você tem que esclarecer tudo isso. A tensão parecia palpável. Marcos avançou, a expressão desesperada. Ela tá certa, Carlos. O que você não sabe é que o verdadeiro criminoso sou eu. Fui eu quem a coloquei neste caminho. O tempo se estendeu. A barbearia, que antes era um reflexo do status, tornara-se um campo de batalha. A vida deles estava emaranhada em segredos e mentiras, e agora a revelação estava prestes a consumir tudo. Os clientes começaram a sussurrar. Isso é um absurdo! Como puderam esconder isso? O desconforto pairava no ar, e o destino de cada um parecia pender na balança. Basta! A mulher no chão levantou a voz, quebrando o silêncio. Vocês não entendem. Eu fiz isso para proteger o Pablo. Quando seu pai estava prestes a ser preso, eu não tinha escolha, a não ser desaparecer. Tive de salvá-lo do que ele nunca deveria saber. Pablo olhava para ela. As emoções imperceptíveis se misturavam entre amor e raiva. Então, tudo isso foi uma mentira? Eu não entendo. Carlos sentia a dor torná-lo paralisado. Não havia palavras que explicassem o que estava acontecendo. E quando tudo parecia perdido, a porta se abriu novamente, e um grupo de policiais entrou. O olhar determinado. Onde está a mulher procurada por nós? Um deles exigiu, e a tensão tomou conta do espaço. Marcos, percebendo que o momento final estava se aproximando, gritou. Ela não fez nada, a verdade é outra. A confusão se tornava uma tempestade, e Carlos queria gritar. Mas tudo o que conseguiu foi observar o caos se desdobrar diante de seus olhos. Os olhares se cruzaram. Os policiais prontos para prender quem fosse necessário. Carlos finalmente tomou coragem. Não vamos deixar que levem ela. Essa história toda precisa ser esclarecida. Os policiais hesitaram, e um deles se voltou para Carlos, esperando uma explicação. Esteja ciente de que a verdade pode ser muito mais perigosa do que você imagina. As ordens são claras. E ali, diante da escolha de proteger o que restava de sua família, ou sucumbir ao medo que permeava o ambiente, Carlos percebeu que não poderia mais correr. Olhando nos olhos de Pablo, ele gritou: Vamos enfrentá-los juntos, filho. É a única maneira. Os ânimos se acirravam.
A barbearia, uma vez um símbolo de status, tornara-se um campo onde todas as verdades estavam prestes a desmoronar. Com o peso das revelações, Carlos sabia que a confiança era um fio tênue e que o futuro deles estava incerto. Mas um lampejo de esperança começou a surgir. Quando a mulher levantou a cabeça, Carlos entendeu que, por mais dolorosas que fossem as verdades, a união da família poderia superar qualquer tempestade. E enquanto a cena começava a se desdobrar com uma nova intensidade, uma nova verdade estava prestes a emergir. Qual seria o destino deles? Somente o tempo poderia revelar a resposta. Agora, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que continuemos compartilhando essas narrativas poderosas. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Queremos ouvir de você. E não espere nem mais um segundo para compartilhar.